Aleluia, graça e paz, amém. Você está feliz aí, irmão? Glória a Deus, que o Senhor abençoe você. Muito obrigado pela tua generosidade. Sabe que generosidade é uma característica de Deus, né? Quando você nasceu por meio de Cristo, você nasceu para uma vida generosa. Por isso Deus, Ele sempre tem em conta todos os seus atos de generosidade. Quando você faz uma oferta, quando você socorre alguém, quando você tem o teu coração voltado para praticar atos de justiça, tudo isso é considerado diante de Deus. Não deixe de ser generoso. Olha para a pessoa que está lá e fala assim: continue expressando generosidade em toda a sua vida. Amém? Sejam todos bem-vindos, que o Senhor abençoe a tua vida. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Sua primeira vez aqui na igreja, com a gente, na Virtude? Tem alguém? Amém. Temos uma irmã ali. Que o Senhor abençoe você, seja muito bem-vinda, viu? Vão te levar um cartão de boas-vindas aí. Tem mais alguém aqui? Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão na internet, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Tem mais uma irmã aqui também, ó. Só levanta a mão assim para o pessoal identificar aqui. Amém. Glória a Deus. Vai chegar até a sua mão um cartão de boas-vindas. No verso desse cartão tem alguns campos para vocês colocarem seu nome, seu nome, WhatsApp. E na saída do culto ali vai ter um stand escrito visitantes. E você vai pegar um presente, deixar esse cartão. É uma forma da gente poder marcar a sua vinda aqui. Nossa expectativa é que o Senhor fale contigo, que você saia daqui fortalecido com a palavra em nome de Jesus. Amém? E como igreja nós vamos aplaudir fortemente pela tua vinda aqui. É muito bom estar aqui. Amém? Nós estamos na quarta-feira. Eu ouvi o Juca falando de um dia que eu ensino muito sobre algumas práticas, não está na Bíblia, mas algumas práticas que a gente tem adotado como propósito de Deus. E eu sempre pedi para o Senhor: Senhor, eu não quero ir em nenhum culto sem ofertar. Mas quando eu fiz isso, irmãos, eu ia no culto uma vez por semana. Essa semana, desde domingo, eu já participei de 5 cultos. Esse é o 5º, Juca. E olha, eu vou falar uma coisa, hein, Aline. Tem coisa que a gente faz depois e fala: Deus, o Senhor tem que dar um jeito, já que a gente prometeu para o Senhor, então o Senhor dá um jeito aí, não é? Acabei de lembrar disso agora, eu falei: Senhor da glória. E o Senhor tem sido bom, graças a Deus. Eu quero profetizar algo: não vai faltar recurso se você estiver andando no propósito. Há um texto na Bíblia que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Eu não tenho dúvida que você ama a Deus, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam no propósito de Deus. Porque eu posso amar a Deus e não querer andar no propósito dele. Eu posso amar a Deus e resistir à obra do Espírito Santo, porque eu tenho a minha própria obra. Eu posso amar a Deus e não querer viver a vontade dele, porque eu tenho que dar certo na minha própria vontade. Então, quando Deus começa a ajustar a nossa vontade à vontade dele, irmão, não tem jeito. Andar na vontade de Deus não te livra de problemas, não te livra de vales, não te livra de covas de leões, não te livra de fornalhas de fogo. Andar na vontade de Deus não te livra de tempestades. Andar na vontade de Deus não te garante que todo dia você vai ter um dia bom. Não. A gente acha que andar na vontade de Deus, ou estar fazendo a vontade de Deus, te livra de dias maus. Não, dias maus existem para os homens bons e para os homens maus. Quando a gente entende o Evangelho de forma parcial, quando a gente entende o Evangelho de forma até enganosa, porque o Evangelho, ele não veio para nos livrar de sofrimentos passageiros. O Evangelho, ele nos ensina que nós seremos livres de um sofrimento eterno. Agora, tempestade, problema, isso é inerente à vida. Jesus, eu acho que você sabe, né, o que ele disse a respeito das aflições. No mundo, ele não estava dizendo assim, ó, pode ser que vocês terão aflições. Não, ele está falando o seguinte: no mundo vocês terão aflições. É uma declaração imperativa. Ele afirmou: vocês terão aflições. Se eu perguntar agora, nos últimos 15 dias, quem passou algum tipo de desafio, de problema, de luta, certamente, talvez todos nós passamos.
E se eu for um pouco mais otimista, falar, quem passou algum problema hoje, nas últimas 24 horas aí, você vai levantar a sua mão. Por quê? Problema não é algo que tem a ver com dinheiro. A gente acha que problema é falta de dinheiro. Ai, eu não consegui pagar minha conta, eu tenho um problema. Não, irmãos, tem problemas que o dinheiro não pode resolver. E se todo problema que você tem, você resolve com dinheiro, fica feliz, porque você realmente não tem problema. Ah, pastor, é que o senhor não sabe a minha luta. Não, eu também sou um homem sujeito às mesmas condições que você, e eu sei. Agora tem situações que realmente você não resolve com dinheiro. Então problema é algo genérico que opera na vida humana. Mas o Senhor sempre nos dá sabedoria. Uma das coisas que nós precisamos entender é que há uma garantia na presença de Deus. De que se você andar com Ele, se você estiver nele e Ele estiver em você, se você permanecer nele, assim como Ele permanece em você, você vai viver o sobrenatural. E sobrenatural não é aquele momento onde todo mundo se arrepia, onde todo mundo percebe a gloriosa presença de Jesus, como eu amo perceber a presença de Jesus. Tem reuniões que eu entro, tem lugares que eu vou, tem orações que a gente faz. Hoje eu atendi 2 pastores durante o dia, e em algum desses momentos assim, a gente estava conversando e ministrando e falando, e a presença de Jesus invadiu a sala. Mas tem dias que você não percebe a presença de Jesus. E o fato de não percebermos a presença de Jesus não quer dizer que Ele não está conosco, porque nós não andamos por sentimentos, nós andamos por fé. Você pode dizer isso, fala assim, eu não ando por sentimentos, eu ando por fé. Porque a fé, ela é uma firme convicção, é um firme fundamento. A fé não é um caminho de dúvida, a fé não é uma estrada de areia, a fé não é andar no escuro, não. A fé é uma firme convicção. Andar por fé é enxergar aquilo que ninguém está vendo. Quem anda por fé não anda às cegas, anda com os olhos espirituais abertos. Andar por fé te habilita a acreditar naquilo que ninguém mais acredita. Andar por fé te leva a viver como se aquilo que você espera que aconteça já tivesse acontecido. A fé, ela não altera só uma realidade fora de você, ela altera uma realidade dentro de você. Por isso, homens de fé e mulheres de fé muitas vezes não são tão bem compreendidos, porque eles falam de coisas que ainda não aconteceram como se já tivesse acontecido, e dá uma raiva, porque como eu queria crer como esse cara crê, como eu queria crer como essa mulher crê. Então a fé, ela é fundamental na vida cristã, e eu quero ministrar uma palavra hoje. Quero que você abra a tua Bíblia comigo em Isaías 64, se você puder, antes de abrir aí, fecha os teus olhos, repete assim comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Eu sujeito tudo que eu sou diante da tua presença, e eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero me alimentar do verdadeiro alimento, que é a tua palavra. Amém? Isaías 64, versículo 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Deixa eu ler de novo esse versículo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, e nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Sabe, uma das coisas que eu preciso aprender é que Deus só pode construir sobre algo que eu entrego para Ele. Deus só pode edificar sobre uma fé que eu rendo para Ele. Deus só pode fazer sobre áreas da minha vida que eu entrego para Ele. Enquanto eu resisto, enquanto eu seguro, enquanto eu não entrego, Ele não pode fazer. Por isso muitas pessoas precisam ser levadas ao limite das emoções, ao limite financeiro, ao limite do casamento, ao limite da saúde, para poder se render. A minha mãe, ela falava assim pra gente, né? Quando a gente chegava com algum problema em casa. Minha mãe morreu muito nova, morreu com 58 anos, e eu casei também muito novo, eu casei com 21 anos, então eu fiquei muito pouco tempo com a minha mãe assim,
casado, experimentando assim um pouco do conselho da mãe. Mas eu lembro que algumas vezes a gente compartilhava algumas coisas à mesa, ela falava assim: Luiz, se você acha que você chegou no seu limite, você chegou no bom lugar, porque quando você chega no seu limite, você está habilitando a Deus fazer aquilo que Ele só pode fazer quando você chega no seu limite. Porque quando você chega no seu limite, quando você não suporta mais, quando você não tem mais condições, aí Deus ele pode fazer. Sabe, quando aquela criança agitada, e se você é pai e já teve um filho agitado, você tenta pegar ele no colo, eu não quero. O que você faz? Você espera ele cansar. Aí ele cansa, ele descansa, então você vai lá, pega ele, leva ele para a cama. Porque enquanto a gente está no nosso controle de resolver, enquanto a gente pode fazer, enquanto a gente pode ligar e pedir uma solução para homens, enquanto a gente pode fazer coisas que estão na nossa força, na nossa habilidade, nós, às vezes, impedimos Deus de agir. Porque queremos viver por vista, queremos ver Deus agindo, queremos prova de que Ele está trabalhando. Queremos prova, Deus, se o Senhor realmente está comigo, mostra para mim. Quem já não fez uma oração como essa? Me dá um sinal, Deus. Me dá um sinal que o Senhor está comigo. A nossa humanidade, na nossa pura e simples humanidade, nós somos tão enfraquecidos, que é tão difícil depender de Deus confiando na nossa força. Mas quando nascemos de novo, ganhamos uma nova forma de vida. Ganhamos uma capacidade de viver muito além da nossa humanidade. Não é tão simples assim como eu estou falando para você. Eu sou pastor desde o ano de 2005, que efetivamente eu fui ordenado ao ministério pastoral. Mas desde sempre eu cuido de pessoas, eu trabalho no ministério, eu sirvo na igreja. Eu não consigo me enxergar longe da igreja. Eu não tenho memória assim, meu Deus, eu abri meu coração aqui para vocês. Nós estamos em menor quantidade de gente aqui hoje. Eu nunca faltei um culto, irmão, dá para acreditar? Eu estando em São Paulo, eu nunca faltei um culto. Estava lembrando esses dias com a Marli, eu falei: Marli, nunca faltou um culto. E eu já encontrei pessoas que impedem Deus de agir, porque confiam demais na sua capacidade, porque acreditam demais no seu potencial, porque sabem que têm capacidade, sabem que podem fazer. Mas eu aprendo algo: Deus não pode fazer enquanto eu não me rendo. Deus não pode construir enquanto eu não dou para Ele a capacidade de Ele fazer. E falar assim: Deus, eu sei que eu tenho capacidade, mas eu não consigo, eu não dou conta de andar sem o Senhor. Uma das coisas que fica claro quando nós lemos esse texto é que nós não vamos ver, nós não vamos ouvir, mas o fato de não vermos nem ouvirmos não anula o fato de Deus estar trabalhando. E Deus está trabalhando não de forma aleatória, Ele está trabalhando por aqueles que esperam nele, por aqueles que se rendem a Ele. E esperar é um dos maiores atos de fé que nós podemos dar para Deus. Você só espera em quem você confia. É verdade ou não é? Se alguém fala assim para você, Gelinson: olha, espera que amanhã eu passo na sua casa às 7 horas da manhã. Se você não confia minimamente nessa pessoa, você já dá um jeito de ir para o seu compromisso, sem esperar aquela pessoa. Meu pai, ele tinha uma capacidade incrível de convencimento. E ele falava assim para a gente: fica aí que eu já estou chegando. A gente era criança, irmão. A gente ficava lá 40 minutos, uma hora e meia, o pai chegando. Na época não tinha celular. A gente ligava então do orelhão para casa a cobrar 9011 202 7097, era o número da minha casa, 202 7097. Eu ligava e minha mãe falava assim: o pai já saiu. Uai, da casa até a escola dava no máximo 10 minutos, mas já faz 1 hora, mãe, que nós estamos esperando aqui. Chegou uma hora que a gente já não acreditava mais no pai. Quando ele falava: eu estou chegando, a gente já sabia: ixi, vamos arrumar alguma coisa para fazer aqui. A gente tudo menino, eu era o mais velho, tinha eu e mais 3 que eram depois de mim. E a gente ficava tudo na porta da escola. O tio da escola já estava fechando a escola. Ficava escuro, a gente ficava lá assim: meu Deus.
E tinha vezes que a gente já tomava um pouco mais de ousadia, a gente colocava a mochila nas costas e a gente ia andando na avenida. Ele vai vir por aqui, a gente sabe, a gente vai encontrar ele. Algumas ocasiões a gente não encontrava ele, chegava em casa. Porque é difícil você esperar em quem de alguma forma promete e não cumpre. E meu pai foi um homem incrível, estou só dando um exemplo para você poder entender algumas coisas. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de esperar em Deus. Está pronto para ouvir ou não? Está mesmo? Posso falar? Me dá autorização para falar? Pode falar. A gente tem dificuldade de esperar em Deus porque a gente de fato não confia em Deus. Às vezes a gente não espera porque a gente não confia. E quando a gente não confia, a gente quer resolver da nossa própria forma. A gente quer ir resolver na nossa habilidade. E nós precisamos entender que a nossa habilidade ela é muito boa e Deus não despreza a sua habilidade, Deus não despreza a sua forma de agir, Deus não despreza a minha capacidade. Irmãos, eu estudo, eu leio, eu me preparo, eu sento para ouvir, eu faço cursos, eu não fico parado, eu trabalho o dia inteiro, mas algo que eu tenho aprendido a fazer é deixar o Senhor fazer, porque o jeito de Deus fazer é muito melhor do que o meu jeito de fazer. A forma de Deus solucionar é muito melhor do que a forma de eu solucionar as coisas. Sabe, esses dias eu vi um meme na internet de um rapaz, eu esqueci o nome dele, ele é muito famoso na internet, ele é um moreno que ele faz assim, ó. Como é o nome dele, João? É aquele morenão que faz assim, ele mostra um vídeo de alguém fazendo uma coisa muito complicada, tipo, para abrir a porta, o cara coloca uma corda, não sei o que, e ele abre a porta. Aí ele faz a mesma cena e só faz assim, ó. Era tão simples, para que você complicou tanto? E eu me vi, às vezes, nessa situação, porque às vezes a gente complica tanto para chegar em algum lugar. A gente complica tanto para poder fazer as coisas. A gente complica tanto para poder viver bem. A gente complica tanto para poder experimentar coisas, quanto na realidade Deus tem uma forma tão simples de fazer. Deus tem uma forma tão simples de nos abençoar. Porque Ele é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Salmo 127 diz assim, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá, enquanto dorme. Deus não desconsidera o seu esforço, a sua habilidade, a sua forma de agir, mas o salmista está dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar, é inútil edificar. Se o Senhor não guardar, o seu sistema de segurança seria muito frágil. Deus não despreza a nossa habilidade porque Ele conta com a nossa habilidade, mas Ele precisa que a gente entenda que a nossa habilidade é insuficiente sem a habilidade dele. Por isso que ele está falando o seguinte: você tem que guardar, mas não esqueça que verdadeiramente quem guarda sou eu. Você tem que trabalhar, mas não esqueça que quem é o provedor de fato da sua vida sou eu, não é aquela empresa, não é o emprego, não é o concurso público, não é o seu certificado de conclusão. Você tem que acordar cedo, sair de casa com intenções de prosperar, mas não se esqueça que quem efetivamente te prospera, ainda que você não esteja vendo, sou eu. E aí o salmista fala no versículo 2, na parte final, fala assim: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. É engraçado que a gente acha que dormir nesse texto tem a ver com dormir de fato. Não, ele está falando de descanso. E descanso é algo que eu exerço por fé. Descansar no Senhor não é algo que te leva a ficar sem fazer nada. Por quê? Porque descansar, assim como confiar, e são partes da mesma vertente, descansar e confiar. Porque isso tudo tem o fato que te leva a esperar no Senhor. Quem descansa, espera. E quem espera, espera porque está descansando. Se Deus só dá para aqueles que estão dormindo ou descansando, nós precisamos aprender esse movimento que é descansar no Senhor.
que é poder saber que o Deus que a gente serve, o Pai que cuida das nossas vidas, Ele não é um Deus que falha, não é um Deus que deixa de cumprir as suas promessas, não é um Deus que fala simplesmente para nos alegrar ou nos emocionar, não, Ele tem em conta, a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra, para que seja cumprida. Nós temos promessas, temos palavras, e é tão difícil esperar, é tão difícil. Eu, por exemplo, quando tenho a possibilidade de resolver as minhas coisas sozinho, sem a ajuda de Deus, eu quero confessar para vocês que eu sou tentado a fazer, mesmo sabendo muitas vezes que talvez não seja a vontade de Deus. E eu talvez possa afirmar que com você não é diferente. Quando você tem dinheiro para comprar um carro, você nem ora. Será que eu preciso comprar mesmo, Deus? É assim, gente, vamos abrir o nosso coração hoje aqui. Acho que eu tomei um chá de honestidade hoje à tarde. A gente vai perdendo a capacidade de depender no Senhor. À medida em que a gente vai prosperando, à medida em que a gente vai aprendendo, à medida em que a gente vai fazendo e as coisas vão dando certo. Então, por exemplo, no campo financeiro, se você atinge um mínimo financeiro que já te dá uma certa independência do Senhor, você já deixa de orar como você orava quando você não tinha dinheiro para falar: Deus, eu preciso tanto comprar uma mochila nova para o meu filho. Agora você tem dinheiro, mas você não deveria perder a dependência. Você deveria continuar se movendo na dependência, falando: Deus, eu tenho dinheiro, mas eu quero continuar dependendo do Senhor, falando: eu preciso comprar uma mochila nova, ainda que eu tenha dinheiro, eu quero que o Senhor me conduza até a loja certa, até o vendedor certo, e saber se de fato eu preciso comprar realmente hoje. Porque eu tenho experimentado algumas coisas, irmãos. Eu tenho experimentado alguns movimentos de Deus nesses últimos dias, que apesar de eu poder fazer pelo simples fato de eu entregar nas mãos do Senhor, Ele tem feito tantas coisas em nosso favor, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Então Deus precisa do nosso descanso para continuar trabalhando, porque a nossa agitação atrapalha a Deus. A nossa agitação, a nossa agonia, o nosso desespero, às vezes oramos não é porque nós confiamos, oramos porque não confiamos. Eu vou tentar te explicar isso. Quando você sabe que um credor pisa na bola, e você precisa muito daquele dinheiro, se você vende um produto, e você já sabe que o histórico dele é de atrasos, que o boleto vence no dia 10 e ele sempre paga no dia 20, mas nesse mês você não pode esperar que ele atrase. Então se você emite um boleto, você já fica ligando para ele: cara, pelo amor de Deus, não atrasa não. Mandei o boleto, você recebeu aí? Aí lá no dia 3 você fala: só dá uma confirmadinha realmente. Aí você liga para a secretária: você sabe se ele imprimiu o boleto, ele levou lá para o contas a pagar? Por que você está fazendo isso? É porque você não confia que ele vai pagar. Então às vezes nós oramos, e até as nossas orações, elas expressam para Deus a nossa incredulidade. Elas expressam para Deus a nossa falta de confiança, o nosso desespero. Tem muita gente que ora muito, não é porque confia, é porque está desesperado, e quer convencer a Deus e se garantir de que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Irmãos, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele fala algo, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele falou. Ele é poderoso. Nós estamos, por exemplo, aqui, vou tentar nos colocarmos como igreja. Nós estamos vivendo um momento, há 6 meses, irmãos, que não cabe gente na igreja aos domingos. Nós multiplicamos o culto agora 4 domingos atrás para dar uma aliviada. Há um certo desconforto no nosso coração. Pode parecer do lado de fora que a gente não está se movimentando. A gente já olhou todos os imóveis possíveis e imagináveis ao nosso redor. Há uns dias atrás eu estava com a minha alma agitada. Assim como você fica com a sua alma agitada quando você sabe que precisa tomar uma decisão, precisa fazer algo.
E Deus gosta quando você toma algumas atitudes de desafiar Deus. Em janeiro, eu estava certo, Gelinson, que ia dar certo o contrato que a gente estava negociando do imóvel. Aí cheguei para minha família, eu vou abrir meu coração, Tom, e como eu disse, tomei um chá de honestidade hoje. Acho que Deus, ele gosta dessas promessas que a gente faz para Ele, sabe? Quer ver realmente aonde está a nossa situação de dependência. Como eu falei aqui no começo da palavra, um dia eu prometi para Deus, Deus, eu vou fazer uma aliança contigo, eu nunca vou entrar num culto sem dar uma oferta para o Senhor. Quando eu fiz essa promessa, honestamente, eu ia no culto uma vez por semana. Hoje tem semanas que eu vou em culto todo dia. E ainda eu fui tão inocente com Deus. Eu falei, no mínimo, Deus, eu quero dar isso de oferta. Ai, Jesus. Mas olha que bom, irmãos, às vezes eu vou 7 dias na semana em culto. Estou aqui no culto de domingo, eu sou pastor, eu poderia não dar oferta. Eu dou uma oferta no domingo de manhã, acabou, essa oferta tem eficácia para todo o resto do dia. Deus, o Senhor sabe, o Senhor não está atrás do meu dinheiro. E de fato, e eu vou confessar para você, quando a gente fez o terceiro culto, eu falei, Deus, oh Deus, 3 num dia. A minha alma tenta argumentar. Deu janeiro desse ano. Eu estava certo, porque os irmãos que estão mais perto sabem, a gente teve uma proposta muito real de assinar um contrato com um prédio. Muito real. Gente, eu quero fazer uma aliança com Deus aqui, chamei minha família, não vou comer doce, nenhum tipo de doce. Até assinar o contrato do prédio novo. Ah, é, Luiz? Você acha que eu preciso do seu doce para cumprir minha promessa? Então agora você vai ver até onde você vai, até o seu limite. Faz 6 meses, irmãos. De verdade, não estou brincando. Porque Deus não precisa barganhar com você para cumprir as promessas. Então não se atreva a querer provocar Deus, porque Ele não se vence. Deus não se vence. Deus não se vence. Ele espera você se render para fazer. Ele espera você chegar no seu limite. Ele quer realmente saber se o seu coração está na promessa ou está nele. Porque apesar de Ele ter feito a promessa, e Ele não mente quando Ele faz a promessa, mais importante do que a própria promessa é o Deus que fez a promessa. Porque não é a promessa que é fiel, é o Deus que prometeu que é fiel. A fidelidade não está na promessa em si, a fidelidade está atrelada a um caráter de Deus, que não muda. Por isso, ainda que os nossos olhos não vejam, os nossos ouvidos não ouçam, ainda que nossas mãos não toquem, nós precisamos entender que Deus, Ele gosta da nossa rendição. Deus, Ele gosta das nossas entregas. Deus, sabe, irmãos, eu gosto de me comportar como um menino muitas vezes na mão de Deus. Eu gosto de fazer isso. Deus, eu não vou fazer isso até que o Senhor faça. E Deus gosta. Assim como eu gosto que os meus filhos façam coisas comigo, tipo assim, pai, não, hoje eu vou ficar com você até... Porque Deus, Ele quer se relacionar com a gente, mas o que Deus quer de fato é encontrar um lugar onde Ele seja o único Senhor das nossas vidas, onde o nosso descanso não produza desespero, porque descansar, irmãos, não é dormir. Se descansar fosse fácil, Deus não deixaria estabelecido isso como uma ordem de descanso, porque o Deus que não se cansa descansou ao 7º dia, não é porque Ele estava cansado, é para deixar para nós um caminho de descanso, falando assim, você vai trabalhar, você vai acordar cedo, você vai fazer tudo o que estiver nas suas mãos, mas não deixe descansar, porque no final das contas sou eu que provejo todas as coisas na sua vida, sou eu que sou o sustento, sou eu aquele que cuida de você. Se eu não edificar, não adianta você edificar, se eu não guardar, não adianta você comprar o maior sistema de segurança, o top. Se eu não guardar, em vão você vigia. Então nós precisamos entender que Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 diz assim: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento,
bem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que fazes todas as coisas. Sabe o que eu aprendi, Stanley? Que Deus não desconsidera nada na nossa vida, nada, nem mesmo os nossos maus momentos. Aliás, Ele está muito mais atento aos nossos maus momentos do que a gente pode imaginar. Ele sabe exatamente cada lágrima que cai dos nossos olhos quando nós estamos sofrendo. Ele sabe as noites que nós perdemos de sono. Ele sabe os desesperos que a gente muitas vezes nutre no nosso coração. Deus sabe. Você pode esconder de todo mundo, você pode esconder da tua esposa, do teu marido, do teu filho, do teu melhor amigo, mas não tem como esconder nada de Deus. Ele considera todas as coisas. E Ele sabe exatamente quando pode chegar na tua vida. E às vezes os seus maus momentos são exatamente os momentos mais preciosos aos olhos de Deus, porque é exatamente a abertura que Ele precisa para poder ser Deus na sua vida. Por isso, diante dos nossos maus momentos, nós precisamos aprender a agradecer ao invés de murmurar. Diante dos maus momentos que muitas vezes nós experimentamos, e se você, assim como eu, é uma pessoa que gosta de andar no limite da fé, você sabe que você experimenta maus momentos muitas vezes na vida. Eu não estou falando de pecado, irmão. Pecado é algo que... Eu estou falando de maus momentos. Às vezes você está em alguns lugares, de você estar experimentando situações, que apesar de todo o seu nível de idoneidade, todo o seu nível de qualidade profissional, de todo o seu esforço para viver bem, muitas vezes a vida te impõe sofrimentos que você não tem como passar. Se fosse a sua escolha, você não passaria. Eu nunca deixo de usar o exemplo que eu aprendi muito com esse exemplo, Rogério, quando eu estava numa noite fria em São Paulo, acho que foi o ano passado. A minha filha menor, assim como toda criança, quando está dormindo, se agita muito, rola, e ela ficou descoberta uma noite muito fria, e naquela noite eu acordei e fui dar uma ronda na casa, no apartamento. Entrei no quarto do filho, estava tudo bem, entrei no quarto das meninas, e eu vi que ela estava lá toda encolhidinha, o cobertor jogado no canto da cama. Eu passei, peguei o cobertor, embrulhei ela, dei um jeito de prender o cobertor assim debaixo da perna. Eu falei, bom, pelo menos ela não vai se soltar tão facilmente. E fui dormir. No outro dia, eu fui tomar café, estava sentado na mesa, e ela passou pelo meu lado e falou, oi pai. Ela nem me agradeceu. Naquela hora o Espírito Santo me ensinou, falou assim, é exatamente assim que eu trabalho. Tem coisas que eu estou fazendo em seu favor que você não sabe, você não vê, você não percebe, mas o fato de você não ver, não perceber e não saber não quer dizer que eu não passei naquela noite fria e te cobri, mesmo sem você saber. E fica tranquilo, Luiz, eu não vou esperar que você me agradeça por algo que você não sabe. Mas se Deus, Ele não espera que eu agradeça por algo que eu não sei que Ele fez, agora Ele também pode se surpreender quando no meio de noites frias, quando diante de situações, eu ao invés de murmurar e reclamar, que muitas vezes a nossa alma tem razão de murmurar, irmãos. Ninguém é louco, insano. As coisas estão dando errado e você quer ficar, pastor, isso é insanidade. Não, isso é fé. Porque eu aprendi algo, que a murmuração é algo que dá para o diabo alegria. Porque foi exatamente a murmuração que impediu o povo que saiu da escravidão do Egito de entrar na terra prometida. Eles não deixaram de entrar na terra prometida por causa de adultério, por causa de pornografia, por causa de imoralidade. Se você ler lá, você vai ver que o que impediu eles de entrarem foi a murmuração. A murmuração é uma música que faz o diabo se alegrar. As nossas reclamações, elas têm muitas vezes uma finalidade de demonstrar os nossos níveis de insatisfação com aquele que nós estamos esperando. E você vai entender melhor como é reclamar quando você não gosta de esperar, quando você pede alguma coisa no iFood ou na pizzaria da sua preferência, no sábado à noite, e eles falam para você, vai demorar 30 minutos, e você começa a contar o cronômetro regressivo. Quando dá 25 minutos que você pediu, fala assim, eles não vão cumprir a promessa. Quando dá 30 minutos, no segundo seguinte ao vencimento do prazo, você já começa, não acredito. Eu devia ter pedido na outra pizzaria.
Irmão, eu sou assim, você deve ser assim também. Esses dias eu desci, nós estávamos com um problema de elevador no prédio. Eu moro no 26º andar, irmão. 26º andar. Nem para descer eu não tenho coragem. Aí nós ficamos com um elevador durante uma semana inteira para servir todos os apartamentos. Cachorro, lixo, prestador de serviço. Tinha dias que a gente estava 15 minutos esperando o elevador. 15 minutos sem exagero. Minha alma, uma vontade de reclamar. Eu olhava para o síndico. Eu falava assim, cara, que vontade que eu tô de falar para ele. Não é possível, cara. Não é possível. Aí, eu desci para pegar meu irmão, ele tem um açougue, e a Marli encomendou uma carne com ele. Eu estava jantando. Aí a Marli falou assim, esqueci de falar que o Dudu tá passando aqui, você desce lá para pegar? Eu já lembrei do elevador. Eu falei, 15 minutos para descer, 15 minutos para subir. Eu tô no meio do jantar, mas o meu irmão estava lá. Eu falei, eu vou rapidinho. Eu falei, Deus, faz o elevador chegar rápido. Apertei o botão, chegou o elevador rápido, irmão. Chegou o elevador rápido. Aí eu parei assim, na portaria do prédio, tem uma cabine de segurança para você não ficar na rua. E eu falei assim, bom, meu irmão já deve estar chegando, Marli falou que está chegando. 5 minutos. 7 minutos. 10 minutos. Chegou um vizinho, seu Pascoal. E aí, Luiz, tá aqui? Estou esperando meu irmão. Aí começamos a conversar, ele falou, rapaz, tô também. Marquei a pizzaria para chegar 8 horas. Eu desci aqui, era 8 horas, a pizzaria não chegou. Eu tive que voltar para o apartamento, faz 20 minutos que eu estou esperando o elevador chegar. E eles falaram que ia chegar 8h40. Já são 8h40 e ainda não chegaram. Aí a pizza do cara chegou. E eu assim, eu falei, Deus, eu não vou murmurar. Eu não vou murmurar. Coloquei a mão no celular, no bolso para falar assim, cadê meu celular? Deixa eu ligar pro meu irmão. Não vou murmurar, mas eu vou checar onde ele tá, né? Tipo assim. Enquanto isso, a pizzaria trouxe a pizza do cara. Na hora que o cara chegou a pizza, ao invés de ele celebrar a pizza, ele foi dar uma bronca no motoboy. Rapaz, eu liguei, era 6 horas da tarde para encomendar a pizza para chegar às 8. Olha a hora que tá chegando. Aí o motoboy ele falou assim, não adianta encomendar. Você pode ligar lá 3 horas da tarde, vai atrasar da mesma forma, tem muito pedido, as coisas não acontecem assim. Era melhor o senhor ter ligado às 8, a pizza chegava mais rápido. E eu falei, meu, a pizza chegou e eu aqui, se eu voltar, vai demorar 15 minutos para eu voltar, depois 15 minutos para eu voltar, eu vou ficar aqui. Não vou nem ligar para o apartamento lá, porque estou sem celular, Juca. Eu estava pensando nisso, o que eu vou fazer? Tocou o interfone da portaria. Seu Luiz! Dona Marli mandou avisar que o seu irmão esqueceu e passou a rua. Está fazendo um retorno, só que assim, irmão. Eu moro aqui na beira da Salim Maluf. Ele veio pela Expressa, esqueceu que tinha que deixar. Foi lá na Marginal fazer a volta e voltou para minha casa aqui. Se prepara quando você falar alguma coisa para Deus. Deus, eu não vou murmurar. Ele vai te levar no teu limite, porque Ele quer saber o teu nível de entrega, porque Ele só pode construir nas áreas em que você entrega. Deus, eu vou te adorar todos os dias da minha vida. Ah, é? Deus, eu te prometo. Ah, é? Deus não precisa das tuas promessas, mas Ele leva em consideração quando você provoca Ele. Então Ele não leva, Ele não desconsidera os teus maus momentos. Ontem eu ouvi algo muito precioso de um amigo, um homem de Deus, um excelente pregador que eu admiro e me inspiro nele. Ele falou assim, e se Pedro, na noite anterior à visita de Jesus, tivesse tido uma boa pescaria? Porque você lembra, né? Pedro foi visitado por Jesus, depois de ter tido uma noite sem êxito. Trabalhei a noite toda e nada pesquei. Mas e se Pedro tivesse pescado naquela noite? Você acha que ele estaria esperando Jesus ali? Será que ele estaria sentado lavando as redes? Enquanto aquele pregador estava ministrando isso, Deus falou comigo, Luiz, eu não desprezo os seus maus momentos. Aliás, os seus maus momentos muitas vezes é o melhor momento para mim, porque ali você se rende.
Ali você se entrega, ali você deixa eu fazer coisas que você não deixaria fazer se você estivesse experimentando um bom momento. Por isso, o Deus que trabalha por aqueles que nele espera, não nos poupa de sofrimentos, não nos poupa de desgastes, não nos poupa de frustrações, porque é no sofrimento, são nas frustrações que muitas vezes nós nos rendemos. Tem alguém aí que concorda comigo? Tem alguém aí que sabe? Quando você está sofrendo, na verdade, muitas vezes o seu sofrimento impõe para você uma certa humilhação, que te faz depender de Deus, que te faz olhar para Deus, não somente como aquele que vai te dar o dinheiro para pagar o boleto, mas vai fazer você olhar para Deus como a fonte de toda a tua provisão, vai fazer você olhar para Deus como o Pai que cuida de você. Nós estamos diante de um cenário na igreja brasileira, que nós passamos a confiar mais nos métodos do que em Deus. Eu não estou aqui desconsiderando nenhuma das tuas práticas, irmãos. Como eu disse, eu sou um homem que faço prova com Deus, faço propósito com Deus. Mas eu tenho aprendido que tudo que Deus precisa é a minha rendição. Tudo que Deus precisa é a minha entrega. Tudo que Deus precisa é que eu cresça nos meus níveis de confiança e dê para Ele aquilo que talvez eu não dê no dia a dia. E esperar no Senhor não é cruzar os braços e não fazer nada. Esperar é um ato de extrema confiança, porque muitos se precipitam por não saberem esperar. Eu lembro há muitos anos atrás que eu fiz um empréstimo no banco. Sabe aqueles que aparecem assim, ó, fica piscando quando você abre o aplicativo? Não tem um negócio que fica lá assim, ó, ei, eu tô aqui, olha. E já percebeu que sempre parece que o banco, a tecnologia que o banco usa, ela também lê necessidade, ela sabe que você está passando aqueles dias, então ele faz piscar aquela tela na hora mais preciosa. Você tem aquilo até como uma resposta de Deus. Você fala, olha, isso é de Deus. Você dá até testemunho. E eu lembro que eu estava precisando pagar um monte de conta naquela semana e não tinha dinheiro. Eu ainda advogava lá no começo, lá quando eu comecei a advogar sozinho, quando eu abri meu escritório. Eu falei, vou apertar o botão aqui assim, ó. Apertei o botão, eu lembro até hoje, irmãos. Eu lembro até hoje. Eu apertei o botão, paguei tudo que tinha que pagar, fiquei com o dinheirinho na conta. Aí vim para o culto de domingo, o pastor Juscelio veio pregar, uma das primeiras vezes que o pastor Juscelio pregou lá embaixo no 670. Aí no meio da palavra ele falou assim, olha, tem gente aqui. Quando um pregador fala assim, tem gente aqui, às vezes dá aquele ar de coisa genérica, né? Tipo assim, ele está jogando aqui no meio de todo mundo, vai cair para alguém. Às vezes Deus sabe exatamente o alvo, Ele só não quer te expor. Às vezes aquela palavra não é para mais ninguém, é só para você. Tem gente aqui que diz que confia em Deus, mas não confia. Porque aparece a oportunidade de pegar o crédito no banco e pega. E Deus manda dizer para você que se você não tivesse pego o crédito no banco, Ele teria trazido o dinheiro para você. Eu falei, oh meu Deus. Estou brincando não, irmãos. Hoje eu tomei um chá de honestidade, eu quero me expor aqui, porque talvez isso fortaleça a tua fé. Sabe o que eu pensei na hora, irmão? Primeiro eu fiquei envergonhado. Dentro de mim eu falei, poxa Deus, me perdoa. Me perdoa. Se eu tivesse esperado mais um pouquinho, se eu tivesse confiado um pouquinho mais, se eu não tivesse cedido à pressão da minha cabeça, porque assim, às vezes a pressão só está aqui dentro, não está aqui fora, irmão. Às vezes em nome da sua reputação, você quer ser muito, muito, muito honesto, e você impede Deus de fazer. Eu não estou falando para você ficar inadimplente, eu não estou falando para você fazer coisas irresponsáveis, mas eu estou dizendo para você que tem um lugar que Deus precisa no seu coração, que é um lugar de rendição e entrega. É um lugar que só
a gente pode dar para Ele. Ele não tem como obter esse lugar se a gente não der para Ele esse lugar. É um lugar que a gente precisa chegar muitas vezes através do sofrimento. Eu estou usando exemplos de dinheiro aqui, mas você pega esse exemplo e transporta ele para qualquer área da sua vida. Então, se Pedro tivesse tido uma boa noite de pesca naquela noite, sabe, Gelinson, talvez ele teria ido embora para casa e passado no mercado e comprado aquela picanha e estaria fazendo churrasco. Mas foi na noite de frustração de Pedro que ele pôde se assentar e lavar as redes. Lavar as redes. Se rendendo, dizendo: Deus, eu não consegui pescar essa noite. Não deu certo essa noite, mas eu não vou largar. São as nossas frustrações, são os nossos sofrimentos que abrem o espaço para Deus ser Deus na nossa vida. Porque esperar no Senhor exige uma entrega absoluta da nossa alma. Por isso o salmista dizia no Salmo de número 40, no versículo 1: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu esperei até que o Senhor respondeu. Isso me lembra o jejum de Daniel. Daniel não jejuou só 21 dias, irmãos. Ele estava disposto a jejuar até que o Senhor respondesse, até que o Senhor fizesse. Isso, o convite do Espírito Santo para nós é que a gente espere no Senhor, que a gente confie no Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É um convite do Senhor para a gente esperar. Você não precisa se desesperar. O desespero é falta de espera. Quem está desesperado não consegue esperar. Por isso esperar é um ato espiritual e intencional, onde você impõe uma condição: eu não vou me desesperar, porque o Senhor me deu uma palavra, eu vou ficar aqui, e se der tudo errado, está tudo bem. Uma vez alguém me disse que se você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que diz acreditar em Deus, não sentir frio na barriga pelo menos umas 5 vezes por dia, não é a vontade de Deus que você está fazendo. Porque fazer a vontade de Deus vai levar você ao limite das tuas emoções. Deus te dá uma palavra que muitas vezes seu dinheiro não alcança a vivê-la, a sua habilidade não alcança a vivê-la. Todos os homens de Deus que foram chamados por Deus se sentiram incapazes. Quando você estuda na Bíblia, você vai ver que todas as vezes que Deus chamou homens, eram homens habilidosos, mas quando eles se encontraram com o propósito de Deus, eles falaram: não, eu tinha habilidade para viver a minha vontade, mas a tua vontade é tão grande que eu me sinto incapaz. Aquilo que o Senhor tem para mim é... Meu Deus, quanta pressão. O jovem está na faculdade, a sociedade já impõe para ele que ele tem que ter carro, que ele tem casa. Eu lembro que eu casei, eu não tinha casa, eu não tinha apartamento, irmão. Hoje tem uma imposição social, parece que ninguém pode casar se não estiver ganhando 25 mil reais por mês. Hoje. Desse jeito não vamos manter casamento por enquanto, assim, para ter bastante tempo. O cara vai casar com 40 anos de idade. Ninguém mais quer esperar no Senhor. Deus está procurando uma igreja que continue esperando como aquelas virgens que esperaram preparadas. 10 estavam ali esperando, mas 5 estavam realmente esperando. Você pode vestir a roupa da espera, mas não ter a essência da espera. Porque andar esperando no Senhor não é estar despreparado. Você faz tudo o que você pode. Confia no Senhor de todo o teu coração. Pastor, eu tô com essa empresa e parece que não dá resultado. Foi Deus que te deu? Espera no Senhor. Pastor, meu ministério parece que não flui. Eu hoje cuido de pastores que às vezes eles entram no escritório, eles colocam o coração na mesa e eles falam assim: eu não sei, às vezes eu tenho vontade de fechar tudo e ir embora. A pergunta que eu falo é: você sabe se foi Deus que te deu isso? Se foi Deus que te deu isso, espera no Senhor. Mas as pessoas estão indo embora. Deixa as pessoas irem embora. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta. E a presença de Jesus, só a presença de Jesus, se ela não for embora, ela já é suficiente para você.
ela já é suficiente para você. Às vezes as pessoas precisam ir embora para a presença de Deus voltar. Às vezes o cliente precisa ir embora para você poder voltar para o lugar da presença de Deus. Às vezes o contrato precisa ir embora para Deus ter você de novo na presença. Porque os nossos maus momentos, às vezes, para Deus, se tornam o melhor momento para Ele poder voltar a fazer aquilo que só Ele pode fazer. Por isso eu quero convidar você nessa noite a entregar. Não o teu dinheiro. A entregar não um carro ou alguma coisa física. A entregar o teu coração hoje ao Senhor. Pastor, mas eu já converti, eu sei. Eu não estou falando de novo nascimento, eu estou falando de entrega. Eu estou falando de você deixar Deus fazer. De você falar, Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou fazer. Se o Senhor não for, eu não vou. Ai, pastor, mas eu não aguento mais tanta gente me perguntando. Irmão, todo dia vão te perguntar, porque você é uma pessoa de promessa. Você é uma pessoa de fé e as pessoas esperam que Deus cumpra a promessa na tua vida. Sabe por que elas perguntam para você? Porque elas esperam que você viva a promessa para poder terem uma esperança de que Deus que prometeu é fiel. Então não se pressione por causa das promessas. Não se pressione. Todo dia eu sou perguntado, e aí pastor, e o prédio novo? E aí pastor, como é que a gente vai fazer? E aí pastor, sabe o que as pessoas estão querendo dizer para mim? Pastor, eu não vejo a hora de Deus fazer, porque isso vai ser para mim como um sinal de que realmente Deus é fiel, Ele é poderoso. Não se pressione pelas pressões, descanse, espere e saiba se colocar no lugar de rendição. Talvez você está pressionado dentro de casa, está pressionado no trabalho, está pressionado com tanta coisa, porque olham para você e olham para você como uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguém de Deus, que realmente sabe quem Deus é. Porque o teu comportamento em algum momento comunicou a tua fé, comunicou aquilo que você vive. E como é bom quando as pessoas olham para nós e perguntam coisas a respeito de Deus, esperando que Deus faça aquilo que a gente acredita que Deus pode fazer. Porque também é um fato muito importante, quando alguém olha para nós e faz uma pergunta esperando que Deus cumpra algo que a gente acredita que Deus vai fazer, as pessoas estão sendo um instrumento de Deus para alimentar a nossa espera. É bom, é bom, é bom poder esperar. Não é fácil. Tem um pregador, pastor Luciano Subirá, fala assim, que não é bom jejuar, é bom ter jejuado. Ah, irmão, quando você me vê com um pudim na mão, é verdade. Isso vai te ser como um sinal. Pastor, público, eu vou postar na internet e não vou falar nada, eu só vou postar foto, você já vai saber. Aquilo vai servir como inspiração para as pessoas. Sabe por quê? Porque se Deus demorar 1 ano para cumprir, está tudo bem. Eu não vou parar. Nós vamos fazer 3, 4 cultos, 5 cultos. É para isso que eu estou aqui, irmão. De verdade. Mas a nossa espera, ela precisa demonstrar para Deus a nossa entrega. Deus só está apto a responder quando Ele encontra realmente na nossa espera a nossa atitude de entrega. Quando Ele olha para nós e fala assim, eu não vou se o Senhor não for. Eu não faço se o Senhor não fizer. Eu não vou falar se o Senhor não me der a palavra. Eu não vou fazer no automático. Eu não vou entrar nessa história de fazer porque todo mundo está fazendo. De querer viver porque todo mundo está querendo viver. De andar com esse carro porque todo mundo tem esse carro. De vestir esse tênis porque todo mundo tem esse tênis. De comprar esse apartamento porque agora é a moda, todo mundo tem esse apartamento. Não, eu vou andar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E se essa for a minha medida, está tudo bem, Deus. Se essa for a minha medida, está tudo bem, Deus. Deus precisa ver a tua medida de contentamento e satisfação. Porque tem muita gente andando de BMW sem paz. E tem muita gente andando de ônibus com a paz que excede o entendimento. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Que essa palavra fale ao teu coração ainda enquanto você estiver dormindo. Por favor, fique em pé, eu quero orar por você. Eu quero ministrar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero te estimular a fazer uma oração ousada nessa noite. Por favor, não prometa nada para o Senhor. Só faça uma oração, fala, Deus, eu quero me render. Eu quero me entregar.
Só faça uma oração sincera dizendo: Deus, me ensina a esperar no Senhor, me ensina a confiar no Senhor, me ensina. Talvez você hoje está passando alguns maus momentos em algumas áreas da sua vida. Está tudo bem, irmão. Talvez seja o seu comportamento nesse mau momento que vai habilitar Deus a fazer aquilo que Ele precisa fazer. Que esse mau momento seja a porta de entrada do sobrenatural na tua vida. Que essa frustração, que aquilo que tem levado você a chorar, levado você a se lamentar, seja exatamente a porta que Deus encontra para poder entrar e ser Deus na sua vida. Que o teu limite dê para Deus o início do sobrenatural da tua fé. Feche os teus olhos, faça uma oração ao Senhor, por favor. Ore comigo nessa noite. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Ouve os teus filhos nessa noite. Ouça os teus filhos aqui nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui diante da tua presença. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Queremos te entregar o nosso coração, entregar as nossos níveis de confiança e render ao Senhor toda a nossa força. Toma, Senhor, as nossas entregas nessa noite. Eu quero te dar, Senhor, eu quero te entregar, eu quero me render. Sim, 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 Jesus. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Sim, 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 Jesus, sim. Nos leva a querer aquilo que o Senhor quer. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Eu oro para que o Senhor abra os teus olhos nessa noite. Eu oro para que o Senhor abra os teus ouvidos espirituais. Eu oro para que o Senhor toque o teu coração, dando no teu coração a certeza de que o Deus que te chamou não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Que o Deus que te chamou, Ele não está em sombra de dúvida nem variação de mudança. Ele é Deus ontem, hoje e será eternamente. Sim, 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 sim. Oh, Deus Espírito Santo, é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro o meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque. Se você puder, diga isso: meu querer. Querer é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer. Ele é, sim. Abro meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque dos céus. Quanta unção de Deus aqui, irmão. Há um fogo de Deus aquecendo corações. Levanta suas mãos e diga assim: o meu coração é teu. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. E faz em mim o teu Jesus, o que só tu podes fazer. Meu
meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não posso deixar de fazer o convite que a gente faz todos os cultos aqui. Porque talvez você entrou aqui e hoje é a noite que o Senhor escolheu para você entregar para Ele o teu coração e se tornar filho de Deus. Se alguém aqui que hoje deseja entregar a vida para Jesus, entregar o coração para Jesus, dizendo: eu não quero mais andar sozinho, agora eu quero me tornar filho de Deus, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero ter uma nova identidade. Essa é a noite que talvez o Senhor tenha preparado para você viver esse momento. Se você está aqui e hoje quer tomar uma decisão de entregar o teu coração para Jesus, eu quero conhecer você e quero poder orar pela tua vida. Se alguém aqui, por favor, levanta sua mão assim para eu poder identificar você e orar. Se há alguém aqui que queira entregar o coração para Jesus, eu não sei se alguém, é só levantar um pouquinho mais alto assim para eu poder enxergar. Se há alguém, amém? Você? Amém? Tem mais alguém aqui? Aleluia. Oh, poderoso Espírito Santo. Espírito Santo poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bem? Como é o seu nome? Que bom, Tatiana, que você está aqui, viu? Nós queremos orar por você. Vem pra cá, Ju, me ajuda aqui, me ajuda. É uma noite especial de um novo começo, viu, Tatiana? Eu sei que o Senhor está fazendo coisas novas. Deus que não dorme, Ele cuida de você. O Deus que não dorme e que não descansa, Ele cuida de você. Por isso você pode descansar, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que você pede. Se você puder, repete essa oração comigo. Eu queria pedir para toda a igreja orar comigo e repetir essa oração junto com a Tatiana. Diga assim: Pai de amor, nessa noite eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu rendo o meu coração, a minha vontade, e é a minha decisão me entregar nas tuas mãos. Eu recebo perdão, eu recebo uma nova vida, eu reconheço o sacrifício que Jesus fez por mim naquela cruz. Por isso hoje eu recebo minha identidade, uma identidade de filha amada de Deus. E eu sei que hoje o Senhor está começando um novo tempo na minha vida. E eu peço ao Espírito Santo que me ajude a viver essa nova estação, em nome de Jesus. Levanta suas mãos para cá, profetize sobre a vida da Tatiana. Ore para ela, Ju. Sim, nós oramos e declaramos agora um novo começo. Que venha agora, em nome de Jesus, alegria, disposição. Que ela possa dormir essa noite como ela nunca dormiu na vida dela, sabendo que o Senhor é o Pai de amor bondoso. Pai, dá para ela experiências poderosas com a Tua presença. Que os olhos dela sejam abertos, que os ouvidos dela sejam abertos, que ela possa perceber o Senhor fazendo coisas novas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você aí no seu lugar, levanta suas mãos, deixa eu orar por você. Tem uma ação do Espírito Santo hoje aqui, enxugando lágrimas dos olhos, dizendo para algumas pessoas aqui: há um tempo novo, você não vai mais chorar, porque eu encontrei nas tuas lágrimas a porta que eu precisava para poder agir na tua vida. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Eu oro para que o Senhor dê para eles a fé que eles precisam para poder esperar.
a fé que eles precisam para poder suportar, a fé que eles precisam para poder depender, a fé que eles precisam para poder confiar. Eu oro para que em nome de Jesus eles não andem por sentimentos, eles não andem por sensações, mas que eles possam andar por fé. Eu quero dar uma palavra para você, mulher que tem orado pela tua família. Descansa no Senhor, porque o Senhor não desconsiderou as tuas orações. Comece a exercer fé naquilo que o Senhor falou, e você vai ver o Senhor alcançando toda a tua casa. Pai, em nome de Jesus eu oro e declaro, Senhor, eu declaro em nome de Jesus um fortalecimento do íntimo dos meus irmãos, que eles recebam agora força no íntimo. Eu oro para que o Senhor incendeie o teu coração, te lembre das promessas. Eu oro para que você saia daqui hoje revigorado, fortalecido, reposicionado, apaixonado pela presença de Deus. Que o Senhor te dê a capacidade de abrir a tua boca para adorar, agradecer, que Ele arranque dos teus lábios toda murmuração, que você continue firme naquilo que o Senhor te prometeu. Eu oro para que você saia daqui e possa desfrutar de uma noite especial na presença do Senhor. Que essa palavra reverbere, que ela fale contigo enquanto você estiver dormindo. Que em nome de Jesus você possa, em nome de Jesus, experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Que o Senhor te dê uma quinta-feira abençoada. Que os teus próximos dias sejam dias de descanso e confiança. Que você saia daqui decidindo esperar no Senhor, que trabalha por você enquanto você descansa. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do poderoso Espírito Santo seja sobre você, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um abraço em pelo menos 5 pessoas. Deus abençoe você, uma ótima noite, graça e paz, em nome de Jesus.